Vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração. Só que antes de eu estar ministrando a palavra, eu quero reforçar que o mês de setembro já está chegando e a partir deste mês eu vou retornar com os quadros Indignação, A Hora do Elogio e Cartas na Mesa. O Indignação, o primeiro assunto do Indignação vai ser sobre aquele cidadão que andou aí falando mal de Deus e que postou aí uma matéria no Fantástico que me deixou revoltado. Eu ia postar esse vídeo há 2 anos atrás, mas aí, como eu já expliquei, eu perdi meu celular nesse tempo. E eu fiquei 2 anos sem o celular. E agora fui presenteado, com o celular, E semana que vem, tá? Eu vou reiniciar o quadro Indignação. Como também vou reiniciar, o quadro A Hora do Elogio. E o primeiro assunto, a primeira pessoa que eu vou elogiar, vocês não vão acreditar. É uma pessoa pública, é uma pessoa famosíssima no mundo do cinema. Ele tem dado umas dentro aí, ele se converteu ao evangelho, mas ele continua sendo ator de Hollywood. Quer saber quem é? Você vai saber semana que vem, no quadro A Hora do Elogio. E tem também o quadro Cartas na Mesa. O primeiro assunto que eu vou tratar no Cartas na Mesa é o coronavírus. Não sei se você lembra, há 2 anos atrás eu ia chamar uma pessoa para explicar sobre essa doença, mas houve aí uns desentendimentos que eu tive com ele e eu decidi não convidá-lo mais. Só que aí depois eu perdi o celular e aí ficou por isso mesmo. Só que eu mesmo vou pesquisar aqui na internet e eu vou estar tratando sobre esse assunto. Amém? Tudo isso vai ser no mês de setembro, tá bom? A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem disse essas palavras foi o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo. Uma curiosidade bíblica: o livro de Marcos, o livro do Evangelho de Marcos, descreve Jesus Cristo como servo. E esse versículo é nada mais, nada menos do que o tema central do Evangelho de Marcos. E se você desfolhar não só o Evangelho de Marcos, mas os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Marcos é o segundo. O primeiro é Mateus, o terceiro é Lucas e o quarto é João. Você vai encontrar Jesus Cristo servindo, lavando os pés dos discípulos, entre outras obras que Jesus Cristo, no que diz respeito à servidão a Deus. E Jesus Cristo, amados irmãos, é um exemplo vivo de como nós temos que servir a Deus, E o versículo diz: ele não veio para ser servido, e sim para servir. Irmãos, infelizmente, tem muitos cristãos dentro do corpo de Cristo que não querem servir. Sabe? Marca eventos, marca a limpeza da igreja, marca evangelismos,
campanhas evangelísticas, e o camarada não quer saber de servir, só quer saber de ser servido. São aqueles tipos de pessoas que só querem as bênçãos para si, mas não querem distribuir as mesmas bênçãos que ele recebe para o irmão. Só que se você desfolhar o Evangelho de João, eu não lembro o capítulo, eu acho que é capítulo 12, mas eu não lembro. Você vai encontrar, como eu já disse, o nosso mestre, Jesus Cristo, o Filho do Homem, do versículo que li, lavando os pés dos discípulos. Amados, se Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu, que sacrificou a sua própria vida na cruz do Calvário, ele serviu? Agora eu te pergunto, corpo de Cristo, galera do YouTube, se Jesus Cristo serviu os discípulos, por que que eu e você não vamos servir o nosso irmão? Por que que eu e você não vamos servir na seara do Senhor? Por acaso nós somos melhores do que Jesus? Irmãos, nós estamos muito longe de ser servos do Senhor. Então, irmãos, será que somos melhores do que Jesus? Será que nós somos melhores do que o nosso irmão? Ou do que a nossa irmã? Será que nos consideramos superiores ao nosso líder espiritual? Ao pastor? Ao apóstolo? Ao bispo? Será que somos? Irmãos, se temos pensado dessa forma, se você acha que você é a solução para o crescimento da igreja, irmãos, quebra o seu orgulho. Isso é orgulho. E a palavra de Deus é clara. Deus, ele resiste aos soberbos, porém, ele dá graça aos humildes. Irmãos, nós temos que descer na oraria de Deus todos os dias. Sabe esse papo que muitos pregadores falam? Ah, não precisa quebrantar o coração todo dia, porque uma vez que você quebranta o coração, você já é abençoado por Deus. Isso é mentira do inimigo. Isso é conversa fiada do capeta. A palavra de Deus diz que nós temos que quebrantar os nossos corações todos os dias. Todos os dias, se for possível, se necessário for, nós temos que pedir perdão. Então, irmãos, estamos longe de ser servos do Senhor. Por mais que nós procuramos essa servidão a Deus, temos que quebrantar o nosso coração. Porque a tendência do homem é sempre se gabar. O ser humano, eu estou falando ser humano. Eu não estou falando o crente, eu estou falando o ser humano. Eles gostam de receber elogios. Só que nós que servimos a Deus, nós não devemos deixar que essas coisas sobem pela nossa cabeça. Porque isso não aconteceu com Jesus. Durante os 33 anos e meio que ele viveu aqui na terra, ele
você nunca vai encontrar um versículo que diz que ele se gabou. Muito pelo contrário. Ele diz esse versículo que eu acabei de ler. Ele veio para servir. Então, se Jesus Cristo serviu, galera do YouTube, corpo de Cristo, por que que eu e você não deveríamos servir a obra de Deus? Ao nosso irmão, aquele irmão que necessita de um conselho, aquele irmão que necessita de uma ajuda financeira, ou de uma necessidade física, de um alimento. Irmãos, está na hora de nós sermos como Jesus. Temos que ser servos. Temos que servir a todo instante. Porque foi isso que Jesus Cristo fez enquanto ele esteve aqui. Ele sempre esteve a serviço do reino. Eu vou colocar o nome dessa palavra, a serviço do reino, que é o novo tema do canal. Meu nome, José Castor, e eu acrescentei, a serviço do reino. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele teve como prioridade servir o reino de Deus, servir as pessoas necessitadas. E ele realmente veio para ser servido. Para servir, desculpa, e não para ser servido. Ele não quis a glória só para ele, porque ele sabe que a glória pertence somente a Deus. Mas ele se doou em resgate de muitos, dando a sua própria vida a preço de sangue na cruz do Calvário. E está na hora, gente, de a gente ter essa mentalidade de servir na casa do Senhor. Porque senão, irmãos, a gente nunca vai ter uma vida de intimidade com Deus. A gente nunca vai saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, se a gente não estiver disposto a servir. E a prova é que não somos maiores do que Jesus. Porque Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, ele já tinha em mente a necessidade que ele teve em servir a Deus. E essa mentalidade, eu e você, corpo de Cristo, temos que ter. Mas temos que ter rápido. Temos que ter essa mentalidade muito rápido. Porque Jesus Cristo está voltando. E ele não vai levar uma igreja soberba. Ele vai levar uma igreja humilde. Uma igreja que quebranta o seu coração para se doar na obra de Deus. Ontem, eu estava conversando com o pastor Jonatas no WhatsApp. E eu disse ao pastor, está queimando no meu coração, está ardendo, o meu coração arde em trabalhar na seara do Senhor. E esse desejo, igreja, você precisa ter. Você precisa. Só que tem um detalhe. Você só vai conseguir ter esse desejo se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus.
Portanto, eu quero concluir essa palavra. Assim como Jesus Cristo veio para ser servido, nós temos que servir o reino de Deus e as pessoas necessitadas. Porque a missão de Cristo está lá registrada em Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas para fazer isto, ele teve que servir. Ele teve que se humilhar. E ele se humilhou, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Se você gostou desse vídeo, acesse o meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito. E do lado do inscrito, o sininho. Clica no sininho, que você terá esse vídeo e os outros vídeos que eu já postei no canal Josias Castor, a serviço do reino. Amém? Deus abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitiu. Valeu?